Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão ordinária, da 2ª sessão legislativa, da 17ª legislatura, de 9 de abril de 2018. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Vereadores Adilson Severino de Souza. Presente. Cláudia Alberta de Oliveira Carvalho. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. João Oswaldo de Souza Pinto. Presente. José Luiz Cebolini Filho. Presente. José Renato Semensato, presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Maria Denise Mendes. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que lê as matérias do expediente. Projeto de Lei 2 de 2018, de autoria do vereador Roberto Henrique Fornari, corroborado por todos os demais, que declara entidade de utilidade pública a Associação de Educação e Saúde, a AESP, e da outras providências. Justificativa. Trata-se de projeto de lei que visa tão somente corrigir um erro no nome da entidade que declaramos através da Lei Municipal 2677 de 2017, de utilidade pública municipal, em virtude dos relevantes serviços prestados à comunidade cacondense há 8 anos, visando promover a pessoa humana e resgatar a dignidade do homem através de ações de prevenção e saúde pública, principalmente com relação à prevenção às drogas, possuindo um trabalho exemplar, sempre voltado para a educação, informação, assuntos de interesse da sociedade, ações e projetos dignos de serem reconhecidos pela sociedade cacondense. Portanto, foi visando esses préstimos à sociedade que observamos a necessidade desse reconhecimento. Diante do exposto, aguardamos a aprovação deste projeto, anexando a documentação necessária. Assinado por todos os vereadores. Aqui para a Comissão de Justiça. Indicação 70 de 2018, de autoria do vereador Roberto Henrique Fornari, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de que sejam plantadas mais árvores em nossa cidade. Indicação 71 de 2018, de autoria do vereador Roberto Henrique Fornari, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de que sejam colocadas placas de sentido único subir nas ruas Alagoas, Bahia e Vitória. Indicação 72 de 2018, de autoria do vereador Roberto Henrique Fornari, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de que sejam colocadas lixeiras na rua Bahia, perto da Gruta, e nas proximidades da EMEI Ernesto Cardoso de Paiva. Indicação 73 de 2018, de autoria do vereador José Luiz Cebolini Filho, indicando ao senhor prefeito, ao Departamento de Educação, que estudem a possibilidade de realizar uma maratona de conhecimentos matemáticos relacionados com situações do nosso cotidiano nas escolas municipais, na semana do dia 7 a 11 de maio, em comemoração ao Dia Nacional da Matemática, que acontece em 6 de maio. Indicação 74 de 2018, de autoria do vereador José Luiz Cebolini Filho, indicando ao senhor prefeito, ao Departamento de Obras, que estudem a possibilidade de, com urgência, executar melhorias na estrada que liga Caconde a Palmeiral. Indicação 75 de 2018, de autoria dos vereadores Zé Renato Semensato e Maria Denise Mendes, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de ser substituída a placa proibido estacionar por sinalização de estacionamento temporário na rua Taviano José Alves, portão da Escola Municipal Dr. Cândido Douro. Indicação 76 de 2018, de autoria dos vereadores Zé Renato Semensato e Maria Denise Mendes, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de se instalar um redutor de velocidade entre as lojas Papelaria do Cenzino e aqui tem na rua Washington Luiz. Requerimento 15 de 2018, de autoria dos vereadores Maria Denise Mendes, José Luiz Cebolini Filho, José Renato Semensato, Cláudia Roberto de Oliveira Carvalho, requerendo ao senhor prefeito informações sobre as funcionárias Priscila Aparecida Pedro e Daniela da Silva Dias Goulart. Aqui para a Comissão de Justiça. Requerimento 16 de 2018, de autoria dos vereadores Maria Denise Mendes, José Luiz Cebolini Filho, Cláudio Roberto de Oliveira Carvalho, José Renato Semensato e Adilson Severino de Souza, requerendo ao senhor prefeito informações sobre os instrumentos de transparência da gestão fiscal. Aqui para a Comissão de Justiça.
Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação a moção 7 de 2018, de pesar à família da senhora Maria Aparecida de Oliveira Zervino, dona Mariquinha. Moção de autoria da vereadora Daniela Lúcia Ferreira, corroborada por todos os demais. Recebemos o balancete de verificação do mês de fevereiro de 2018 da Câmara Municipal de Caconde. Caminho para a Comissão de Finanças. Ao excelentíssimo senhor vereador José Luiz Secolini Filho, presidente da Câmara Municipal de Caconde. Eu, Maria Delis Mendes, abaixo assinado, vereadora da Câmara Municipal de Caconde, venho através deste, de acordo com o inciso 3º do artigo 65 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 344 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requerer a abertura de uma comissão processante visando a apuração da possibilidade de cassação do mandato do prefeito municipal José Bento Felizardo Filho, em virtude de possível cometimento de infrações político-administrativas por não responder os requerimentos com pedidos de informações da Câmara dentro do prazo legal e também por não comparecimento a esta casa da diretora municipal de saúde, devidamente convocada para prestar esclarecimento sobre assuntos referentes à distribuição de medicamentos no centro de saúde, atendimentos médicos e realização de exames laboratoriais. Quanto à denúncia com relação à falta de respostas a requerimentos, anexo cópia do ofício 41 de 2017, datado de 25 de 10 de 2017, de autoria do senhor presidente, o qual notifica o senhor prefeito com relação a esse assunto, alertando-o acerca do cometimento de infração político-administrativa. Mesmo após essa notificação, o senhor prefeito só respondeu os requerimentos no fim de novembro e início de dezembro de 2017. Nesta data, existem os requerimentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de 2018, os quais foram encaminhados ao senhor prefeito em 7 de março de 2018, e os requerimentos números 8 e 9 de 2018, os quais foram enviados em 19 de março e ainda se encontram sem resposta por parte do Executivo, o que demonstra sua total falta de respeito com esta casa e com o cumprimento da legislação. Com relação ao não comparecimento do diretor de saúde para prestar esclarecimentos nessa casa, acerca dos assuntos acima elencados, esclareço que o requerimento pedido seu comparecimento foi de autoria de 7 vereadores, apresentado em 23 de outubro de 2017. A diretora teria o prazo de 15 dias para comparecer em uma de nossas sessões, cujo prazo poderia ser prorrogado a pedido por igual período, sequer se der ao trabalho de pedir a prorrogação. Cobrado no mês de dezembro do senhor presidente, o senhor prefeito enviou a esta casa o ofício 360 de 2017, de 11 de 12 de 2017, informando que a referida servidora compareceria na nossa primeira sessão após o recesso, ou seja, em 19 de 2 de 2018. Porém, até o momento isso não aconteceu, manifestando mais uma vez o total descaso do Executivo para com o Legislativo. Anexo cópias dos documentos citados. Nesses termos, aguardo a deliberação do requerido. Caconde, 9 de abril de 2018, vai do vereador Maria Delis Mendes. Antes de eu colocar em votação para ver se a gente vai receber esse pedido, algum vereador gostaria de falar? A palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Eu fiz esse pedido porque leis são feitas para ser cumpridas. E eu acredito que esta casa vai cumprir com o papel dela, porque são leis que regem o município. E nesse Brasil afora, eu acho que não precisam mais de leis que sejam feitas mais leis, e sim que aprimoram algumas e sim que se cumpram as leis. Porque a partir do momento que nós não cumprimos com as leis, é esse país que nós estamos vendo aí. Então, eu peço o apoio dos senhores vereadores para que acatem o meu pedido, para que se cumpra as leis que regem nosso município. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, palavra. Palavra concedida. Eu gostaria que essa votação fosse nominal na tribuna. Coloque em votação o pedido do novo colega para ser nominal o pedido. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Então a votação será na tribuna. Então nós vamos colocar em votação só. Lembrando que a votação aqui é para ver se a gente vai receber ou não o pedido da nova colega. Não é um pedido já de cassação do prefeito, é um pedido que ela fez para que se abra o processo. Nós vamos votar se vamos receber, se a casa vai receber ou não esse pedido dela.
Senhores vereadores e vereadoras, conforme decidido e aprovado nesta sessão, convido os vereadores, pela ordem de chamada, para que realizem seus votos. Vereadores, vereador Adilson Severino de Souza. Senhor presidente, o meu voto é contra o recebimento. Vereadora Cláudia Roberta de Oliveira Carvalho. Senhor presidente, meu voto é a favor da entrada do pedido. Vereadora Helena Lúcia Ferreira. Senhor presidente, o meu voto é contrário à entrada. Vereador João Oswaldo de Souza Pinto. Senhor presidente, meu voto é contrário. Vereador José Renato Semensato. Senhor presidente, eu acompanho o pedido da nossa colega Denise. Vereador Márcio Donizete de Souza. Senhor presidente, meu voto é contra. Desejo sucesso para o nosso prefeito e para o nosso vice. Vereador Roberto Henrique Fornari. Senhor presidente, meu voto é contrário. Por maioria de 5 votos, o projeto pedido da nova colega não vai entrar. Rejeitado. Gostaria de convidar o novo colega José Renato Semensato, previamente inscrito, para que faça uso do expediente. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente, catandenses. Caso essa minha mensagem chegue aí nas casas, meu boa noite e tomara que chegue. Senhor presidente, gostaria de abordar um assunto delicado e passei o dia de ontem de uma forma que não saberia se eu faria uso da tribuna, da palavra aqui hoje ou não. E como começar eu pensar, e pensei o dia todo? Iniciando dizendo que eu estou muito triste ou iniciando dizendo que eu estou muito feliz? Então eu fiquei em dúvida nesse sentido. E eu tomei a decisão por decidir que hoje é um dia muito feliz na minha vida. Eu estou com a minha sogra, pós-operada do coração, numa casa, minha esposa e eu. Uma casa no centro da cidade, eu menciono muitas vezes aqui o lugar que eu moro, devido aos acidentes que ali acontecem, mas o assunto é um assunto triste. Eu não sei ainda a motivação, né? Se a motivação é devido aos ânimos sobre paixões de torcidas, né? Torcer para um time ou outro, e eu não tenho conhecimento
se tem motivação política ou outro tipo de motivação. Na noite de ontem, por volta de próximo de 20 horas da noite, uma moto com uma pessoa no garupa arremessou na direção da minha garagem para que fosse estourado debaixo do carro, segundo a testemunha que me passou. A tentativa foi jogar uma bomba, essa muito potente, debaixo do meu carro, dentro da minha garagem da minha casa. Segundo a pessoa, a bomba foi arremessada e pegou na grade do portão ou em alguma outra parte e ela desceu no sentido do corredor, perto dos vasos da frente da minha casa. Minha casa tem 2 pavimentos, o pavimento que é o sentido do nível da rua e a parte de baixo. E tem vidros. E essa bomba muito forte veio a estourar. E como eu disse no começo, presidente, eu iniciei dizendo que hoje é um dia muito feliz na minha vida. Essa bomba apenas levou para minha família danos materiais. Hoje o colega já foi lá, já trocou os vidros, eu já paguei, graças a Deus, tudo certo. O susto foi muito grande. Estourando os vidros, apenas com arremesso dos vidros, se tivesse passando uma pessoa ou do lado de fora da casa ou do lado de dentro, que é o pior, eu não sei o que poderia causar. Eu digo que a força, a potência da bomba é muito forte. Eu não sei nem se existe a chance de comprar uma bomba dessa. Pelo que me disseram, pela potência da bomba, uma bomba feita, caseira, que eles chamam, né? Não sei dizer sobre isso. E, para minha felicidade, estourando os vidros, estourou para baixo da casa, na parte de baixo. A minha esposa estava corrigindo provas num domingo à noite. Professora, corrigindo provas, sou presidente da professora, num domingo à noite. A minha sogra, fazendo seus bordados, sentada numa cadeira de frente a uma televisão. Eu no quarto, já tinha tomado banho, apenas de shorts. Quando veio a visita de uma bomba muito potente, falar que eu não assustei, eu dei um pulo da minha cama, correndo na direção delas para saber o que tinha acontecido, saber se elas estavam bem, o que era aquilo, o que tinha acontecido. Elas gritaram muito. Na frente da minha casa tem uma igreja, estava um espaço pequeno, devido a ser pequeno, estava lotado. Muitas crianças, naquela igreja tem muitas crianças, inclusive eu ouço lá da minha casa as crianças ensaiando e cantando as músicas da igreja. E segundo eles me disseram, eles se protegeram, não entenderam o que estava acontecendo, porque escutaram cacos de vidro e o barulho da bomba. Eu saí imediatamente, utilizando do telefone, ligando para a polícia. Eu não sei se todos sabem, hoje quando a gente liga para a polícia, a ligação cai em Piracicaba. E eu ficava falando só com o computador. Vocês imaginam receber uma visita de uma bomba, falando no telefone com o computador e nada acontece, um monte de perguntas. É um aplicativo da Polícia Militar hoje, segundo informações, é muito melhor do que o sistema antigo. E eu não consegui. E eu, muito nervoso, eu recorri às redes sociais. Utilizei do aplicativo WhatsApp. E falei num grupo de amigos pedindo socorro. Eu estava desesperado naquele momento. Eu não sabia mais o que tinha acontecido. Me
minha sogra com problemas de coração, e se acontecesse alguma coisa com ela naquele momento. E eu recorri ao grupo, várias pessoas tentando também, dizendo que não estava conseguindo falar no telefone da Polícia Militar devido à demora ao aplicativo, que é natural, existe uma regra e você tem que ir respondendo as perguntas para que fique tudo registrado. Devido ao WhatsApp, e o grupo é grande de amigos, e Caconde é uma cidade pequena, alguém teve a ideia de ligar para amigos que tem a ver com a Polícia Militar, não sei quem é, que acabou a informação chegando de uma outra maneira, né? E a polícia foi. Eu recebi os colegas, inclusive eu gostaria aqui de deixar e registrar nessa casa meus cumprimentos mais uma vez ao trabalho da Polícia Militar aqui em Caconde. Muito educados, calmos, eu muito nervoso, eles me acalmaram. E foi feito um boletim de ocorrência. Aparentemente, posterior a tudo, ao ocorrido, e eu já estando mais calmo, vários colegas me visitando, outros me ligando, eu fui me acalmando, evidentemente, percebendo que nada de grave tinha acontecido com a minha sogra, com a minha esposa, ou até mesmo com os colegas que estavam rezando de frente. Eu fui me acalmando, e aí foi feito o boletim de ocorrência, terminou, eles foram embora, e eu fiquei pensando o que fazer. Eu digo isso devido ao fato de eu ser uma pessoa pública, eu digo isso nas redes sociais, na minha página de Facebook. Eu conversei com muitas pessoas, principalmente os meus amigos, de onde, mais ou menos, a motivação podia ser, e resolvi não colocar devido aos ânimos naquela noite. E aí eu decidi falar assim aqui na Câmara. Eu acho que a iniciativa de quem fez isso não foi muito triste. Tomara que, de alguma maneira, isso chegue até essa pessoa, ou o mandante, talvez a pessoa que jogou não teve ideia, talvez ela foi mandada. Alguém, vai lá e faz isso. Talvez não foi a pessoa que quis, teve a ideia. Mas que ela não faça mais isso, não. Na ideia da motivação futebolística, que faça as piadinhas igual todos fazem, utilize das redes sociais, sobe fogos, sei lá, faça carreada, buzine, né? Faça piadinha um com o outro no comércio e tudo mais, mas numa linha tranquila, né? A gente vai torcer, um time vai ganhar, o outro vai perder sempre, né? A vida vai ser assim, a vida que segue. Mas, sendo uma pessoa pública, hoje eu gostaria de deixar aqui essa fala, e tomara que chegue, principalmente nos jovens, né, que são o futuro deste país, para que não tome isso como um exemplo e faça a mesma coisa amanhã ou depois, num outro tipo de campeonato. Se foi questão, alguma motivação política, eu acredito muito mais que não, né, que não foi isso, tomara que não, que faça a torcida pela motivação de qualquer tipo de sentimento de maneira mais tranquila, mais saudável, né? Ninguém vai gostar das mesmas coisas. Aqui na Câmara nós temos 9 vereadores, acabamos de ter uma votação aqui onde um escolheu uma coisa, outro escolheu outra coisa. E a gente não vai sair brigando daqui, jogando bomba um no outro, né? Então eu quero deixar bem claro aí, principalmente para as pessoas que ganharam conhecimento do assunto, nada aconteceu com a minha família, minha sogra está muito bem, graças a Deus, né? Por mais que ela estava ali, quem está esperando uma bomba? Ninguém está esperando uma bomba, né? E o susto foi muito grande, eu fiquei muito preocupado com ela devido ao problema de coração. Ela está bem, está na minha casa, minha esposa está bem, eu estou bem, já me acalmei, tomei as minhas decisões, já está sendo investigado e tomara que seja apurado. Mais uma vez, eu repito, senhor presidente, caso o pessoal de casa estiver ouvindo, vamos torcer sim pelo nosso time, pelo nosso grupo político, por qualquer coisa que seja, vamos torcer para alguma coisa, vamos ter o nosso lado, né? Não, a Bíblia fala, né? Eu vou entrar até no assunto da questão religião.
A gente não pode ficar sendo morno. Ou você é frio ou você é quente. Ou vocês têm um lado A ou você tem um lado B. Não tem jeito de ficar em cima do muro. Tem que tomar uma decisão. Você tem que escolher uma coisa que você vai agradar um grupo de pessoas. E você escolhendo a outra coisa, você agrada um outro grupo. E que cada momento na vida, principalmente na democracia, é um momento que um ganha e um perde. Tá? Então, senhor presidente, eu agradeço. Eu acredito que eu devo ter extrapolado os minutos que é liberado aqui para o uso da tribuna. Não foi anotado. E eu peço perdão se eu, por acaso, eu passei dos 15 minutos. Mas deixar um exemplo aqui para que a gente continue em paz. Evidentemente que as emoções são acaloradas em determinados momentos da nossa vida, mas que depois do calor passado a gente possa refletir, tomar decisão e, se caso o coração estiver em paz, que a gente consiga pedir perdão. Hoje, diante deste assunto, entendendo mais ou menos eu estou hoje, sem saber o que aconteceu e quem foi, eu gostaria de deixar registrado aqui. Quem fez isso? Tem o meu perdão. Não faça mais não. Nem comigo, nem com ninguém. É natural naquele calor da coisa, alguns colegas que gostam da gente ficaram sabendo, dizendo que iriam fazer a mesma coisa. E eu, muito prontamente ali, junto com outros também, tentamos amenizar a situação, dizendo que não tinha acontecido nada, que foi apenas uma infelicidade e que isso não se repita. Senhor presidente, eu agradeço a atenção de todos, principalmente do senhor, de Vossa Excelência, e o pessoal de casa aí, que tomara que tenha ouvido aí o assunto, estamos bem, nada aconteceu, e que isso não se repita aqui em Camões novamente, em qualquer lugar do mundo. A gente está vendo um país em guerra, um mundo em guerra, né? As crianças lá com aquela tragédia, né? De guerra química, as crianças passando mal lá, hoje passou pela televisão, jogando água, tentando fazer as crianças respirarem, crianças morrendo, pessoas morrendo pelo mundo, por paixões religiosas, políticas, esportivas, enfim. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Comissão de Justiça, quarta-feira, às 9 horas. Senhor presidente, eu prefiro ter nos reuniões da Finanças e separar da Justiça, eu marco para amanhã às 9 horas. Não havendo oradores inscritos na tribuna livre, solicito agora ao primeiro secretário para que faça chamada para verificação de quórum. Vereadores Adilson Severino de Souza. Presente. Cláudia Roberta de Oliveira Carvalho. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. João Oswaldo de Souza Pinto. Presente. José Luiz Sequanini Filho. Presente. José Renato Semensato. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Maria Denise Mendes. Presente. Roberto Henrique Fornari. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os vereadores, teremos em uma discussão e votação a moção 7 de 2018, de pesar à família da senhora Maria Aparecida de Oliveira Zerbini, de autoria de todos os vereadores. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. A Maria Aparecida Mariquinha, como conhecida por nós no Caconde, né, que faleceu no último dia 1º. Ela foi uma pessoa que foi funcionária pública há muitos anos, ela foi diretora do Centro de Saúde, né? Na época era até onde é a Casa da Mulher hoje. Então ela prestou muitos serviços ao nosso município. É uma família, ela teve um cunhado que foi prefeito também em Caconde, acho que é Luiz Elvino. É uma família muito boa, tem os filhos, o Lutinho, o Max e o Marcos Valéria, a Helena, da qual eu desejo que Deus conforte o coração de toda a família que ficou. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida.
me lembro muito bem de Dona Mariquinha. Eu tenho a próxima da idade do seu filho mais novo, Max, e ele foi da minha sala, e quando bem jovem eu frequentava muito a casa, e ela com um coração gigantesco, né? Preparava o café para que a gente pudesse estar fazendo as nossas lições de casa. Na época eu estudava com o Fernando Magalhães. O Max era um grande líder da nossa turma de jovens, e a frequência na casa dela era muito grande. Sou muito amigo da família também, faço minhas palavras da vereadora. Fica aqui meus sentimentos de pesar, e que a família possa ser confortada nas palavras de Deus. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade. Teremos também, em discussão e votação, o projeto de lei número 7 de 2018 do Executivo, que dispõe sobre a implantação do programa de desligamento voluntário, PDV, dos servidores públicos do município de Caconde e da outras providências. O projeto conta com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Logo em discussão, a matéria que foi lida. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Para quem não lembrar dessa sigla, PDV, isso é o pedido de demissão voluntária dos funcionários públicos, dos funcionários municipais. Tivemos o ano passado, a pedido da administração, o pedido foi autorizado por essa casa e atendeu vários funcionários, e o acerto, se eu estiver enganado, o nosso colega Totti pode estar me ajudando nisso, é próximo de R$600 mil de acerto no todo. E a prefeitura segue, tomara que nos próximos anos tenha concurso, que as vagas sejam preenchidas, que o plano de carreira eleve aqueles funcionários que estão num cargo menor por outro, se assim como o plano de carreira permitir. E eu antecipo o meu desejo por esse pedido da administração. Eu sou totalmente favorável. Eu acho que a prefeitura se encaminha, a gestão, a administração, encaminha um pedido nesse sentido, é sinal que ela tem números compatíveis para estar aceitando o pedido de demissão e acerto financeiro daquele determinado funcionário. Então, desde já, entendendo dessa maneira, eu antecipo o meu desejo favorável ao projeto. Coloque em votação. Senhor presidente, senhor ministro, claro. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Esse plano, como o nosso colega Renato falou, já houve o ano passado e foi muito bem aceito. Eu fiz parte da Comissão de Justiça e de Finanças. A Justiça, a Redação, foi aprovada, a Finanças foi aprovada, e, na minha opinião, é uma coisa muito boa, porque são pessoas que há muito tempo já dedicou a vida pública e aposentou e continua trabalhando na prefeitura. Embora tenha aqueles que não aposentou que também podem aderir. E isso abre vagas para os jovens. Então, o desemprego no Brasil é grande, a Caconde é grande, não é uma cidade que tem potencial para emprego. Então, eu dou os parabéns ao prefeito pela iniciativa de mandar o projeto para que possa abrir vagas somente para os jovens ou para aqueles que estão desempregados e precisam e têm capacidade de se preparar e passar num concurso público. Quanto ao impacto financeiro, o ano passado foi feito, a prefeitura teve uns 2, 3 meses que teve alguns problemas de finanças, mas no fim de outubro, novembro, dezembro, já regularizou, e pelo que eu estou sabendo, nesse primeiro trimestre também está com as finanças em dia, então o impacto financeiro será compatível. Muito obrigado. Eu acho muito importante esse programa de desligamento voluntário, por tudo que os novos colegas falaram, e lembrando também que dá oportunidade, às vezes um jovem, por exemplo, que está trabalhando no feitura e consegue ir embora, estudar, ou conseguir outro emprego, não sai sem nada, apenas exonerando. Pode ser com alguma coisa por esse projeto, como aconteceu no passado, se não me engano, com a moça que vai fazer 25. Coloque em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários
contrários que se levantam. Aprovado por unanimidade. Finalizando, teremos em discussão e votação o projeto de lei número 8 de 2018 do Executivo, que altera as leis municipais número 2.576, 2014, 2.593, 2016 da outra providência. Também com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Ser retirado esse projeto. Terminado hoje. Convido a senhora, solicito ao diretor de secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Convido a senhora Ana Sueli Pereira Goulart, diretora municipal de saúde, para que compareça à mesa, para prestar alguns esclarecimentos acerca de assuntos relativos à sua pasta. Senhor presidente, antes de começar, poderia estar explicando o motivo do projeto não ter sido lido ou votado? Sim. Boa noite novamente a todos. O projeto que acabamos tendo aqui uma confusão é o projeto Mais Médicos. Então, a administração entende de uma outra maneira, e o projeto já tinha vindo para esta casa e passado pelas comissões. E foi pedido que não adiantássemos o voto devido a uma necessidade de fazer alterações. E essas alterações, segundo a administração, vai trazer mais benefícios ao município. Então foi apenas por isso esse projeto vai estar indo para o gabinete novamente e retornando. Apenas isso. Obrigado, senhor presidente. Se a senhora quiser fazer uso da palavra antes. Boa noite a todos. Eu gostaria que fizesse novamente a pergunta, foi na hora que eu entrei e não ouvi direito. Você quer falar alguma coisa? Não, boa noite a todos. Eu estou aqui hoje, fui convocada por uma indicação que eu recebi sobre os medicamentos, né, sobre os médicos e sobre os exames laboratoriais. Eu estou aqui à disposição. Presidente, posso falar? Palavra concedida. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, vou fazer a pergunta. A gente está querendo saber como é que está hoje a respeito dos medicamentos com saúde, no diretor. Certo, irei responder. Essa data de base que eu tenho é do dia 23 de 2 de 2018. Todos os medicamentos hoje em estoque, sempre os medicamentos se encontram na farmácia. Nós temos 301 itens com saldo, que ao total soma um valor aproximadamente de 250 mil. Estamos fazendo uma nova compra de abastecimento do estoque. E temos um pregão em andamento de medicamentos de ação judicial e que ficaram sem cotação no último pregão. Eles ficaram com 52 itens. Todo o material hospitalar que é usado para os UBS, Cristo Redentor, Santo Antônio,
PSF Cristal e todos os centros, dentro do centro de saúde, nós usamos o mesmo medicamento, que são medicamentos hospitalares. Dentro do estoque, dentro do centro de saúde, nós temos 143 itens, no valor aproximadamente de R$85 mil. E foi realizada também uma compra de material hospitalar e começou a chegar os itens já comprados. Quer dizer, todos os itens que nós já compramos, já está chegando esse material. O total de estoque no almoxarifado da saúde em medicamentos, material hospitalar, material de limpeza, glicemia, vacina e alguns itens de material laboratorial odontológico, eles somam 600 itens, que dá um valor aproximadamente de R$500 mil. Lembrando que a maioria do material de escritório, odontológico e laboratorial, ele não soma os números apresentados, pois a maior parte já vão direto para os setores, que é os setores que eu falei anteriormente. Quais são esses setores? Os PSF, Programa de Saúde da Família, onde nós fazemos a distribuição do material. Cristo Redentor, Santo Antônio e Cristal, e dentro do Centro de Saúde, que são os materiais que nós usamos para a atividade do nosso programa. Isso em relação aos medicamentos. A respeito dos aparelhos lá do Centro de Fisioterapia, será tentado alguns? Com certeza, com certeza. Na verdade, vai ter uma emenda parlamentar direcionada para esses materiais. Eu fui fazer uma vistoria agora há pouco tempo e realmente vai precisar de trocas. Mas a emenda parlamentar vai cobrir todas essas aparelhagens. O nosso objetivo é deixar a fisioterapia dentro dos equipamentos adequados para os pacientes realizar os procedimentos de prevenção e reabilitação. Mais uma perguntinha. O pessoal do bairro São José, que estava sendo atendido lá no Redentor, eles ainda estão sendo atendidos no posto de saúde? Com certeza. A Lei 8.080, ela preconiza essa assistência. A gente não deixa de dar assistência. O centro de saúde ele é uma porta de entrada para todos os pacientes que entrarem, independente se ele for do Cristo Redentor, Santo Antônio e o Cristais. O que a comunidade tem que ter consciência é que a estratégia de saúde da família ela é implantada nos bairros, justamente para a comunidade. Então, se tem lá no Cristo Redentor uma médica, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e a equipe formada, não precisa ele sair de lá e vir até o centro de saúde. Ele vai ser atendido no bairro dele e, caso ele precise, quando não tem médico nas quarta-feiras, ele desce para o centro de saúde. Uns estão reclamando a respeito deles terem que caminhar até lá no Redentor. Poderia algum mês ser atendido ali no OBS de Santo Antônio, não? O PSF, Estratégia de Saúde da Família, ele trabalha com a família, com aquele número de famílias. Lá no Cristo Redentor, nós temos tanto número de família para um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem. Então, já é adequado o número de família para esse tipo de atendimento. Se ele sair, digamos, lá no Cristo Redentor e lá no Santo Antônio, ele está saindo da área dele de abrangência. Por isso que nós montamos a UBS no Santo Antônio. Porque aí, eles podem ser atendidos ali, não? com certeza, lembra que eu te falei da Lei 8.080? Ela preconiza essa assistência. Mas se tem um médico lá em cima atendendo, a doutora está atendendo, não precisa ele descer para ser atendido no centro de saúde. Tem um médico no seu bairro que vai conhecer a história familiar do paciente. Todo médico que está dentro daquela área de abrangência, o médico ele vai conhecer a história do paciente. Só assim ele vai conhecer realmente quem é aquele paciente. Se o paciente ele ficar se deslocando, o prontuário desse paciente, ele vai ficar sem nenhum relatório geral do paciente, nenhuma queixa do paciente. E o médico realmente ele quer conhecer o paciente. Ele não quer que esse paciente fique deslocado, porque nós trabalhamos com a parte preventiva. Muito bom. Minha parte só isso. Muito obrigado. Obrigada também. Ana, o município tem que ter os medicamentos da cesta básica, né, da saúde. Sim. É obrigação do município ter. O SUS, ele te dá e padroniza todos os medicamentos que nós temos dentro do centro de saúde. Todo medicamento padronizado está dentro do centro de saúde.
não foge, não tem como. Não, porque eu não sei se eu estou enganada, mas quando o advogado esteve aqui, ele falou que o município tem que ter os medicamentos da cesta básica da saúde. E hoje, se eu não estiver enganada, a cesta básica de saúde tem 800 e poucos itens. E Caconde está com 300 e quantos, sabe? Se está com 300 e poucos itens, preste bem atenção. Todo medicamento de compras, nós trabalhamos com pregão. Então, nós compramos o medicamento e esse medicamento ele vai entrar no posto de saúde. Nunca devemos esquecer que nós trabalhamos com pregão. O medicamento ele sai e nós fizemos a outra compra. É assim que funciona. Então, nós não ficamos, o SUS ele não deixa com que o paciente ele fique sem nenhum medicamento. Nós damos assistência a ele, porque é padronizado todo medicamento dentro dessa lei. Não tem que fugir. Todos os pacientes hipertensos, diabéticos, eles vão receber esse medicamento, porque é a cesta básica dos medicamentos que são padronizados por lei. Se fica pouco números, com certeza que tem saído, não é mesmo? O nosso objetivo é fazer com que nós trabalhamos, nós devemos trabalhar sempre com a parte preventiva, não com a parte curativa. Se nós trabalharmos com a parte curativa, vai cair tudo no hospital. Esse não é o nosso objetivo, Nosso objetivo é trabalhar sempre com a parte preventiva. Por isso que existe os PSF, Estratégia de Saúde da Família, justamente para trabalhar na sua comunidade, com aqueles números de pacientes dentro da parte preventiva. Porque se eu tiver muito medicamento dentro do centro de saúde em exagero, eu estou trabalhando com a parte curativa. Esse não é o meu objetivo. Sempre trabalhamos com a parte preventiva. É o que nós sempre estamos trabalhando e preconizando, essa assistência. Da última vez que a senhora esteve aqui, a senhora também disse que sobre carteirinha de Borém. E não foi questionamento de nenhum vereador. Só que a senhora afirmou aqui que estava fazendo procedimentos de enfermagem na UBS de Babilônia. E para isso, a senhora teria a carteirinha do Borém. Que, como secretário, não é necessário, mas para fazer procedimento, precisa sim da carteirinha do Borém. Só que nós consultamos em vários estados e não conseguimos encontrar o registro da senhora. A senhora podia nos falar em que Borém? Vereadora Denise, eu faço questão de entregar agora, nesse momento, a minha carteirinha do Borém. Eu vou te entregar em mãos e eu gostaria que você investigasse tudo isso. Mas tem uma coisa, o meu objetivo aqui é falar sobre medicamentos, laboratório e médicos. Não, você está fugindo da regra, mas eu vou te entregar minha carteira do Borém. Mas eu quero que você me falou, e nós consultamos e não achamos o registro. É em Campinas, São Paulo, que Santa Catarina, Criciúma, faculdade da Unisul, que por sinal não é para qualquer um. Por favor, a senhora precisa respeitar a vereadora. Não é assim. Mas eu gostaria que ela me respeitasse. Eu não estou respeitando medicamentos. Não, você está fugindo. Eu vim falar de medicamentos, médicos. Não, para começar, para estar atuando no estado de São Paulo, teria que ter o registro do Borém daqui. É só uma pergunta. Não me interessa ver sua carteira de Borém. Mas está fugindo também do objeto do requerimento. Está aqui para responder os três quesitos do requerimento. Então, por gentileza. O advogado pode me falar. Eu gostaria que você pegasse minha carteira de trabalho para você ver o trabalho que eu já não quero saber de carteira de trabalho. Foi apenas uma pergunta que a senhora falou aqui, até que foi interrogatório. Vamos combinar assim, então. Caso algum vereador queira, pergunte para ela se ela pode responder. Tá? E qual na outra, a senhora falou a respeito disso. Eu perguntei se ela poderia responder. Senhor presidente, só para entender o mérito da regra, eu percebi que alguns colegas já fizeram uso. Caso o colega que já fez uso poderá fazer uso e questionar a diretora num segundo momento? Sim, está aberto a pergunta. Apenas só para conhecer as regras. Não, a única dúvida era essa, porque para afirmar que está fazendo procedimento, teria que estar. Agora, eu não sei se essa documentação dela pode estar. Posso responder o que ela está falando?
né, está atuando nessa área. Não entendo, apenas uma dúvida, uma pergunta. Tá bom. Denise, se a senhora quiser responder. Eu vou responder. Vereadora Denise, eu faço um trabalho voluntário há 15 anos e você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem do trabalho que eu já fiz. Você sabe muito bem do trabalho que eu fiz. Muito bem. Eu não vou mais responder por me calar, porque ela sabe muito bem o que eu dizer. Palavra, senhor presidente. Sei, e como eu disse na outra vez que a senhora esteve aqui, respeito, reconheço o seu trabalho, mas foi só uma pergunta, uma dúvida que eu tinha. Meu objetivo aqui é responder sobre medicamentos, laboratório e médico. Eu acho que está fugindo as perguntas indicadas. Me perdoa, senhora vereadora. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Hoje não. Nós sabemos que o município tem que investir 15% na saúde. Eu gostaria de saber qual é a porcentagem do município que está colocando na saúde. Você tem aí? Sim, vereador. É 15% que é por lei. Na verdade, é 15% que nós, por lei. E nós estamos nessa estimativa de 25,18%. Então, muito mais além. Vocês estão colocando 10, mais de 10%. Mais de 10%. Mais de 10%. A senhora respondeu a pergunta. Muito obrigada. Senhor presidente, com as palavras. Palavra concedida. Diretora Ana, eu gostaria de iniciar aqui, direcionar a palavra à senhora, mais ou menos da mesma maneira que eu me dirigi da outra vez. Para nós é uma grande honra receber um diretor aqui nesta casa para que responda as nossas dúvidas enquanto vereadores. Por quê? Qual é a função do vereador? Representar a população. Então, talvez a nossa pergunta não é nossa, não é do Zé Renato, não é da vereadora Denise. Talvez o questionamento é da população. E nós somos os representantes da população, e por isso que aqui a gente faz o uso da palavra. Eu gostaria de desejar uma boa noite para a senhora, agradecer a presença, embora fora do combinado, né, dentro das nossas regras, dentro do nosso regimento aqui, feriu, nos sentimos sim desrespeitados pelo não cumprimento do nosso pedido, né, ainda não sei os motivos e com certeza saberemos a posteriori. Mas eu gostaria de iniciar a fala com a senhora no sentido, até logicamente por isso que eu perguntei as regras, como que a gente estaria trabalhando aqui com as perguntas, se a gente teria direito de questionar novamente, porque um assunto puxa o outro e eu só me espanto, né, sem querer causar polêmica. Eu acho muito simples a pergunta da nossa colega vereadora Denise, perguntar sobre se você tem uma carteira profissional para poder exercer a profissão da saúde. É muito importante essa pergunta. Ah, mas está fora. Eu acho tão simples. Olha, eu não tenho, eu tenho. Eu acho que é muito simples essa pergunta e eu acho que isso não altera, não fere os nossos questionamentos e o questionamento da população, né? Você está sendo atendido por um médico lá no posto de saúde ou na Santa Casa e você tem dúvida se aquele médico tem a habilitação para poder fazer o uso. Se você tem dúvida, você tem que perguntar. Quem vai perguntar para o médico lá, você tem direito de me atender, que você é médico mesmo? A gente sabe que já passou pela televisão aí que teve médicos que não tinham esse direito e foi cassado o direito da pessoa lá e eu não sei o que aconteceu, se a pessoa foi presa, enfim, recebe um processo, né, por estar utilizando de uma profissão ilegalmente. Mas o mérito não é esse, é só para poder fazer um parênteses nesse sentido. Então eu vejo que a vereadora Denise tem sim o direito de questionar sobre isso, porque foi mencionado isso na primeira visita. Né? Eu quero reforçar aqui uma pergunta que eu fiz lá atrás e que não foi respondido naquele momento. Né? Hoje, de maneira inesperada,
eu fiquei sabendo que a senhora iria fazer uso aqui do expediente, do trabalho dessa casa, assim como está agora, e acabei sendo pego de surpresa. Mas eu quero me dirigir e direcionar a primeira pergunta sobre o Dr. William, né? Por favor, o público não se manifeste. Eu gostaria de estar tentando entender os motivos, né, e tentando lembrar a mesma pergunta que eu fiz naquela outra oportunidade, quais foram os motivos que levaram à demissão do Dr. William? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha resposta é que qualquer coisa que tiver alguma dúvida, procurar o advogado Alisson. Boa tarde, vereador. Quando o senhor mencionou que eu questionei, eu conheço a Ana já há tempo e não estou aqui para duvidar do trabalho dela. Eu sei que é uma ótima profissional, atendeu várias pessoas aí da Mânia, não mede esforços para isso, só que é só essa dúvida que eu tinha, que eu sei que ela é formada, que ela tem diploma, já falei na outra sessão que um dia ela me diagnosticou e foi realmente que ela não duvido em momento nenhum da competência da Ana. E foi só isso, porque para estar atuando, eu não sei, foi só uma pergunta. Senhor presidente, peço falar? Falar concedido. Primeiramente, boa noite a todos. Dona Ana, eu vim cá, eu vou a gente pede desculpa, peço perdão da senhora naquela outra vez. O Subano tem limite para ficar aqui no Brasil, por um erro meu, foi um dia também. E eu assumo o erro, porque graças a Deus minha vida, eu falei aqui de passagem, 4 anos. Eu falo da vida sempre, que ela faz 25 anos que eu tenho carteira registrada, graças a Deus. Eu quero me retratar com a senhora, desculpa, viu? Ele tem prazo de ficar indo no Brasil, ele está fazendo um ótimo trabalho, como redentor principalmente. E as pessoas comentou comigo, foi um erro meu, fui infeliz. E a Ana fez uma pergunta que eu ia falar para você. Ela vai vestir 15, você vestiu 25. Então, o redentor está muito bem, graças a Deus. Parabéns pelo seu trabalho. E não sei se o Márcio perguntou para você. O pessoal do bairro de São José gosta de ser tratado aqui no posto de saúde aqui embaixo. Não desce lá em cima, não sei porquê. Tem como ele ser tratado no posto de saúde, no centro? O pessoal do bairro de São José, desculpa, viu? Na verdade, essa resposta eu já dei. A Lei 8.080, ele preconiza assistência. O centro de saúde, ele é uma porta de entrada para todo cidadão que entrar. Aproveitando, falando das UBS, que é uma pergunta que eu acho que vocês tinham que perguntar. Por exemplo, a estratégia de saúde da família, ela te dá toda essa assistência. Né? Nós trabalhamos, na verdade, com a prevenção. Então, eu dou ênfase, onde eu estava na mesma tecla, falando que a parte preventiva é o nosso objetivo, não curativo. Então, hoje nós temos lá no Cristo Redentor essa UBS, que por sinal, se vocês olharem no Facebook, na página da Secretaria de Saúde, tem vários programas que estão saindo para a comunidade. Cuidado com a hipertensão arterial, diabetes médicos, né? Falando sobre álcool, droga, eu acho que vocês estão sabendo disso. E isso daí nós já estamos lançando mais ou menos uns 6 meses. Então, esse é o nosso trabalho. É trabalhar na parte curativa. Eu contratei um médico, por sinal, até ninguém me questionou sobre isso. Me perguntaram do Dr. William. Por que não pergunto do Dr. André, que eu agora contratei há pouco tempo, que é um médico que ficou no lugar do Dr. Casé, fazendo a parte preventiva. Ele faz atendimento todas as segundas-feiras no centro de saúde, às 10 horas da manhã, por sinal, foi colocado hoje no Facebook o trabalho dele. Então, eu gostaria de dizer para vocês que é isso que eu tenho que mostrar. Não é crítica, não é ficar puxando se eu sou enfermeira padrão. Eu vou dar o número da faculdade onde eu estudei, e vocês vão pegar minha carteira de trabalho, e vocês vão procurar isso daí. Para ser diretora de saúde, não precisa ser enfermeira padrão. Para ser secretária de saúde, precisa ter conhecimento. Isso eu estudei, eu tenho bastante. Eu vou continuar batendo na mesma tecla. A UBS do Santo Antônio, Cristo Redentor e bairro Cristais
estão aí para trabalhar com a parte preventiva. Eu gostaria de dizer para vocês que foi inaugurada a zoonose, que é isso que tinha que ter comentado também, sobre os vetores que nós estamos bastante preocupados, que nós estamos trabalhando, sobre o CAPS, tá? Então, são projetos que nós estamos fazendo, é trabalho de formiguinha, mas nós estamos realizando. O importante é não deixar de fazer, o importante é realizar e fazer o trabalho. E é isso que eu estou procurando fazer. Eu não estou criticando, eu não estou procurando briga com ninguém. Eu só quero dizer uma coisa, eu estou aqui para trabalhar. E tem outra coisa, eu faço uma parceria com o hospital, que eu vou aproveitar para falar agora, que nós chamamos de alta qualificada. Esse projeto ele entrou desde esse ano. Nós tentamos montar no passado e agora conseguimos. A alta qualificada são as cirurgias que estão sendo realizadas aqui em Caconde, certo? Aqui na maternidade. E nós fazemos o trabalho de visitar o paciente após essa aula. E é um trabalho muito bonito. Não é um trabalho para ninguém criticar. É um trabalho bonito porque nós vamos trabalhar na parte preventiva desses pacientes. Porque a gente não quer que esse paciente ele retorne novamente lá para o centro de saúde com o mesmo problema. Nós queremos que ele retorne, mas com outra visão de saúde. Então, isso é saúde. Isso é questionamento de saúde. É parte preventiva e curativa. Promoção e reabilitação desse paciente na sua causa primária, secundária e terciária. É o que nós estamos querendo fazer dentro da saúde. E é o que eu quero fazer. Só que eu volto a falar novamente. Todo o trabalho é feito passo do formiguinho. Senhor presidente, eu peço a palavra. Como foi mencionada, até peço desculpa para os meus colegas, eu acho que o vereador João faria uso da palavra, e como foi mencionado pela senhora, doutor William, então é relevante porque dá continuação ao assunto que a senhora não respondeu novamente. Né? Eu fiz uma pergunta lá atrás, no acontecimento, no calor das emoções naquela oportunidade, não foi respondido. E eu fiz de maneira tranquila, agora novamente, depois de passado tanto tempo, eu fiz a pergunta para a senhora também, novamente, do doutor William, e não foi respondido, e a senhora me informou que, se caso eu quiser saber do doutor William, eu não tenho que perguntar para a senhora. Ora, eu acho que a senhora tem conhecimento sobre o assunto, porque a senhora é a detentora dos poderes da saúde. Se alguém não está a contento, a senhora tem todos os direitos de pedir para que a pessoa desocupe a função e contrate outro, ao meu pensar. Mas, já que a senhora citou o doutor Willi, falou que tinha que perguntar de outro médico, né? A senhora explicou muito bem sobre o outro médico, que vem ocupando o cargo e vem substituindo um outro médico, e aí a senhora fala muito bem sobre isso. E por que não responder sobre a minha pergunta? Mas já que a senhora não vai responder, vai falar que eu procure o doutor Alisson para que ele responda, como ele não foi convidado para estar respondendo aqui para a gente, eu não vou fazer essa pergunta, porque eu acho que fere as regras aqui desta casa. De maneira, de alguma forma, formal, por escrito, a gente tenta levantar essas informações. Né? Mas eu tenho, e vou reforçar a função como vereador. A gente representa a população. Em todos os lugares que a gente vai o dia todo, uma padaria, uma farmácia, em qualquer lugar, no bar, andando pela rua, nós somos abordados pela população dizendo que a questão do remédio, não está encontrando um determinado remédio, a família está chateada porque não está encontrando aquele determinado remédio, a família ganha pouco e não tem recurso para estar comprando porque às vezes o remédio é caro. Eu entendo que a senhora disse aí sobre o pregão, que isso demora e tudo mais. Eu lembro ainda na primeira visita que a senhora disse, isso é gestão. Gestão, eu acho, planejamento. Então, tem uma lista aí da cesta básica, da lista básica da quantidade de remédios, eu não tenho domínio e conhecimento sobre isso. Talvez falta uma quantidade de remédio no posto de saúde. E segundo as reclamações, tem
tem acontecido com frequência. Então, aquele determinado remédio não tem, a pessoa foi lá buscar, não tem, foi lá buscar, não tem, foi lá buscar, não tem. Essa é a reclamação. E ela é natural existir. Se está correto ou não, eu não sei, é a reclamação da população. Então, eu estou fazendo aqui, novamente, para a senhora, se esse planejamento está correto. É natural ficar um período sem o remédio e aquela família não ser atendida durante um determinado quantidade de tempo, meses, quem sabe? Eu gostaria de dizer que existem alguns medicamentos que nós chamamos de medicamento de alto custo, que vem de São João da Boa Vista, pelo estado de São Paulo. E isso aí confunde muito. Todo medicamento que vem do estado de São Paulo e repassa para São João da Boa Vista são pacientes que fazem medicamento de uso de alto custo, que é diferente dos medicamentos que nós temos na farmácia do centro de saúde, que é a nossa cesta básica. Diretora, voltando ao assunto do Dr. William, a senhora disse que não vai responder sobre o Dr. William, que não está aqui para responder sobre os médicos. Eu gostaria muito de saber sobre o Dr. William, a população gostaria de saber muito sobre o Dr. William. Se eu perguntar para a senhora sobre o Dr. Togu, carinhosamente conhecido, amigo meu, parente de família, amiga, e se eu perguntar para a senhora sobre o Dr. Togu, por que ele não está trabalhando em Caconde, mas a senhora responderia? Olha, esse assunto, ele já foi repassado na outra vez que eu me apresentei aqui na Câmara dos Vereadores. Qualquer dúvida do Dr. William, é só fazer uma indicação e colocar no jurídico. Eu questionei sobre o Dr. Togu. Quando o Dr. Togu estava trabalhando lá no centro de saúde, foi colocado outro médico para poder fazer atendimento. Simplesmente. Eu respeito a resposta da senhora, mas é uma resposta que a gente não entende. Só isso. De momento é só isso, senhor presidente. Senhor presidente, falando, concedido. Boa noite, presidente, boa noite a todos, o presidente, boa noite a todos. Dona Ana, vou agradecer a senhora que me atende muito bem, em primeiro lugar, que eu falo sempre lá, quase toda semana eu passo lá. Nós vamos estar sempre lá. O pessoal gosta muito, são atenciosos, tudo bem. Só que, como o Márcio Robertinho fala, a nossa preocupação vai ser o Zé. Isso aí está sendo comentado sobre a criança, e a gente, como tem muito contato, o Robertinho e o Márcio têm muito contato com o bairro. Até o Zé Bento, eu conversei com ele, eu falei, Dona Ana, porque eu fico pensando difícil para ele subir lá em cima, entendeu? Isso é o problema maior que o Zé Bento, não, se conseguir, deve ter no bairro, vamos passar para como era antes, para ele é mais fácil. A gente conhece, não sei se eu conheço, é difícil demais. Nossa, tem uma criança pequena, não tem rua, tem mar, graduamento de outra, não é na rua. Então, aí eles falam, ficharam, eu falei assim, não tem como atender o pessoal do bairro fazendo um curso dele. Isso aí é mais. Não, estou atendendo, mas tem como, falou, ficharam, foi assim, aí tem gente que chega embaixo, tem que subir assim. Então, você passar, você vai como passar todo o curso, faz um zero curso aqui mesmo, não tem como fazer. Porque na realidade, no bairro, quando você ele é um bairro que, se tivesse feito, acho que o projeto é esse, fazer uma ligação entre o bairro São José, as casas populares, o bairro Vendedor, ficaria perto, mas não foi feito isso. Então o pessoal teve que conversando com a gente que, para ele sair do bairro São José e lá na popular, pelo caminho da cidade, assim, normal, fica muito longe, ficaria mais perto, e realmente ficaria mais perto do centro de saúde. Então, até que não faça essa abertura dessa estrada e depois ficar bem perto, eles não poderiam voltar a ser atendidos no centro de saúde. Você entendeu? Isso a preocupação nossa é essa. A porta do centro de saúde está aberta. Então, mas o que faz tem como trazer mesmo o fichário para eles ficarem também com o fazer. Não, porque na verdade o fichário já está no centro de saúde. Mas tem pessoa que chega e entender isso também. Não, é quando o paciente é morador de lá, aí ele vai ser atendido lá no centro de saúde. Não, o pessoal Tudo faz assim, tudo isso, na verdade, vai acabar. Porque nós estamos entrando agora com o prontuário eletrônico. Já tem comprado vários notebooks, já vai ser feita a instalação do centro de saúde, que já estão colocando lá os adaptadores corretos. Tudo isso vai acabar com o prontuário eletrônico. Eu já estou montando. Os funcionários
funcionários já foram fazer treinamento, a enfermeira Aline e o funcionário Júlio já foi na DRS, já fizeram treinamento. As enfermeiras padrões, tá? Todos já fizeram treinamento para o nosso prontuário eletrônico, que vai ser instalado agora. Os notebooks foram comprados e as instalações vão ser feitas. Só que para fazer essa mudança, nós vamos mudar agora as instalações do centro de saúde. Então, o pessoal vai São Zé, o pessoal vai São Zé, você entende mesmo aqui. Pode falar. Pode concordar, falar para eles. Tem que vai São Zé aqui no pensamento. Logo vocês vão saber do prontuário eletrônico. A gente fica feliz porque Dá uma voltinha na centro de saúde que eu passo para vocês sobre o prontuário eletrônico. o preocupação nossa é o caminho que a Ana falou. A acesso rua, né, até. Eu gostaria de falar também sobre o NAS. O NAS vai ser inaugurado daqui a alguns dias. O NAS ele é um núcleo de atendimento à estratégia da saúde da família, tá? Composto por uma equipe, a verba já veio a primeira parte da verba, já veio a segunda parte, ele vai ser feito, eu vou implantar ele dentro do Centro de Saúde do Santo Antônio. Aí é um núcleo de atendimento que vai trabalhar com toda essa estratégia. As pessoas que vão trabalhar na estratégia da saúde da família do NASP, todas estão sendo treinadas para o prontuário eletrônico. Todas. Quatro profissionais já treinados. Só já vão implantar. Senhor presidente, vai falar. Palavra concedida. Diretora, pensando aqui mais 3 questionamentos. O primeiro, o que a senhora poderia estar falando para a população quanto aos remédios? Que a população pode ficar calma, que o mês que vem já vai ter remédio, que aquele remédio que ela procurou por 1, 2 ou 3 vezes e ela não encontrou, mais ou menos segundo o planejamento que a senhora está fazendo, a população pode ficar tranquila que ela vai ter aquele remédio que ela está acostumada a pegar dentro do que é o correto, da lista básica e tudo mais. O que a senhora poderia estar falando para a população quanto à quantidade de remédios e aquele remédio que a lei permite entregar, se vai ter no posto de saúde? Boa noite a todos que estão me ouvindo na sua residência. Eu gostaria de dizer para todos que estão agora nesse momento me ouvindo, que vocês confiem no nosso trabalho, que os medicamentos realmente vão vencer. Nós nos preocupamos muito com a parte preventiva, que eu continuo batendo na tecla, não na curativa. Nós se preocupamos muito mesmo. Então isso significa que nós não vamos deixar de dar essa assistência, jamais faríamos isso. Nós sempre estamos sentados, conversando, batendo na mesma tecla sobre o assunto do medicamento, de que é fundamental para a comunidade. Mas eu também bato na mesa e digo, a parte preventiva é fundamental. Tá? A parte preventiva é muito importante. O medicamento é curativo, mas a parte preventiva é fundamental. Os PSF estão aí trabalhando com hipertensão, diabetes, tabagismo, outros tipos de orientações para a gente poder fazer um trabalho legal. Medicamento vai faltar? Não. A gente pensa muito nisso. Nós se preocupamos com isso. Então eu gostaria de que vocês, nesse momento que estão me ouvindo, que a gente se preocupa e nós estamos trabalhando para isso. Pode ter certeza que nós vamos satisfazer vocês. Eu tenho certeza que agora, no presente momento, se estiver faltando algum item, amanhã já está lá novamente. Porque nós trabalhamos com pregão. Diretora, com a sua fala, acabei lembrando de mais um tópico. O Dr. William, segundo as informações, ele realizava pedidos sobre exames um pouco mais complexos. E talvez esses determinados exames eles têm custo. E talvez seja um custo fora do que ter um controle do posto de saúde. A senhora proibiu o Dr. William, uma pergunta. A senhora proibiu o Dr. William de fazer pedidos sobre exames um pouco mais complexos? Jamais proibiria. A palavra proibir é muito forte para dentro da área da saúde quando nós trabalhamos com a parte preventiva. O que nós trabalhamos sempre é com pregão, e nós trabalhamos com pré-laboratório aqui em Caconde, que é o São Lucas, Santa Teresa, né? E o Centro de Saúde. Então, nós se planejamos, porque, na verdade, tem exames laboratoriais que ele não é feito no Centro de Saúde, que ele é feito em outro laboratório, que são os hormônios. Gente, controlar, fazer
é igual uma residência. Você está lá na sua casa, você tem que controlar tudo ali para dar certinho no final do mês. Que deu 13, 14 dias para entrar o novo pregão, para poder entrar os exames laboratoriais. Foi isso que aconteceu. Não foi retirado, não foi apagar e proibir. Foi controlar os hormônios até entrar a data do novo pedido novamente, do pregão que foi liberado. Foi isso que aconteceu. Eu jamais faria isso. Eu estou trabalhando com saúde, eu estou trabalhando com a comunidade. Eu não quero prejudicar a comunidade, pelo contrário, eu quero ajudar a comunidade. Eu estou aqui como diretora de saúde para ajudar a comunidade. Todos que vão na minha sala, eu acredito, são muito bem recebidos. Eu já trabalhei em saúde, no PSF, Programa Saúde da Família. Eu sei muito bem como funciona tudo isso. Já administrei 24 horas em Santa Catarina, Criciúma, e hoje eu estou como diretora de saúde. Eu não vou negar. Todos que passarem lá na minha porta, eu vou ajudar sim, vou atender. Dentro do que é possível, vou procurar e vou lá. Vou ajudar, vou batalhar e vou tentar ajudar dentro do máximo possível que eu puder fazer, eu vou fazer. Diretora, a minha pergunta foi sobre a proibição dos pedidos dos exames mais complexos. A senhora respondeu, eu já entendi, que a senhora não proibiu. E se não foi o motivo dele ter sido mandado embora? Por ele ter mandado embora, eu gostaria que desse uma indicação para o jurídico e procurasse o doutor Alisson na prefeitura. Tá, ok. Seguindo aqui, senhor presidente, se o senhor me permitir, o projeto de lei Mais Médicos ia ser votado agora e, segundo eu já expliquei para todos os presentes, ele vai ser alterado. A senhora tem conhecimento sobre o projeto Mais Médicos? Na verdade, o projeto Mais Médicos, os médicos que nós estamos aqui, a doutora Micel, ela chegou há pouco tempo. A doutora Juliette também. Então, são médicos novos que entraram há poucos dias. Há poucos dias não, há pouco tempo. Então, eles não vão sair, não vai ter essa modificação deles, vão permanecer com a gente. O da Barmanha, o doutor Miquel, né? Miquel, né? Eliezer. Ele vai permanecer na Barmanha normalmente. Não vai ter nenhuma mudança de médico. O doutor Boris, hoje, ele já pertence ao nosso quadro de mais médicos. Diretora, finalizando, eu peço desculpa a todos. Como eu já expliquei, para mim foi inesperada a presença da diretora aqui hoje. Portanto, eu estou tentando recapitular a primeira visita e tentando, de alguma forma, representar a população. Eu vou finalizar e agora tentar fazer um questionamento e até uma coisa chata que aconteceu. Eu, o vereador e presidente desta casa, Luizinho Sequarini, o professor Luizinho, a vereadora Denise, a vereadora Roberta, nós estivemos no posto de saúde para realizar uma visita para a senhora e nós não fomos recebidos. A senhora poderia estar nos respondendo os motivos de não receber a visita de vereadores lá no posto de saúde? Quando eu fui indicada para mim hoje, eu fui para responder medicamentos, exames laboratoriais e médicos. Mas eu vou responder. No dia que vocês chegaram no centro de saúde, eu estava numa reunião com os agentes comunitários de saúde. Eu jamais vou negar atendimento para ninguém. Todo mundo sabe que eu não nego atendimento para ninguém. A vereadora Ná já foi lá no centro de saúde e outros membros aqui na mesa. Eu não nego. Naquele dia, eu tinha uma reunião com os agentes comunitários de saúde. A secretária que trabalha comigo, a Eliana, ela tinha anotado todas as reuniões de dia. E não foi passado para mim que vocês iriam nesse dia lá, senão eu iria receber muito bem, como eu recebo todos. Eu já expliquei isso várias vezes, vou continuar repetindo novamente, que eu jamais nego atendimento para alguém. Ô, diretora, eu percebo que a senhora se dirige a alguns colegas dessa casa com um carinho um pouco maior do que para outros. Isso não está em contexto, é apenas uma forma de eu estar... Por favor, público, não se manifeste. É apenas uma forma de eu estar observando e tentando dar um sentido nessa nossa lógica e representar a população.
Eu acredito que o correto e a função de vereador não é ficar avisando que vai fiscalizar determinados lugares, né? Nós fomos fazer uma visita para a senhora de maneira muito educada, ficamos esperando a senhora terminar o que a senhora tinha que fazer e não nos foi, no mínimo, avisado que a senhora não ia nos receber. Um simples bom dia ou boa tarde, naquele momento era uma boa tarde. Senhores vereadores, vocês vieram aqui tal hora e tal, nossa, eu teria, estou dando o que eu faria no seu lugar. Não estou falando que é para a senhora fazer isso. Se fosse eu, vereadores, eu estou com um problemaço aqui, a população pode ter prejuízo, porque se eu não continuar com a reunião, a população pode ter um prejuízo muito grande. E por isso eu não posso receber vocês agora. Vocês podem voltar daqui 10 minutos, ou vocês podem voltar a tal data. Isso não nos foi passado. Eu falo por mim, eu fiquei muito sentido nesse quesito de não ter sido recebido. Eu já tenho feito vários elogios aqui, fui em vários departamentos, inclusive no departamento do Alisson, e fui recebido, né? Entendo a complexidade de reuniões, mas a visita de vereadores, e a gente deve buscar sim o respeito por esta casa. A gente não pode ficar simplesmente aqui, ficar batendo palma que está tudo lindo, maravilhoso. É representar a população. E nós fomos lá não fazer uma visita para tomar um café, nós fomos lá representar a população. Naquele momento, a população estava nos questionando sobre vários assuntos relacionados à saúde, e a senhora não nos recebeu. Eu fico um pouco chateado nesse sentido. Não quero que a senhora me trate de forma que a senhora quer tratar os outros colegas, mas apenas um desabafo. Que a senhora realize um bom trabalho lá no posto de saúde, que a população realmente receba os remédios que assim os médicos indicam para eles tomarem, e que aqueles pedidos de exames mais complexos, que a senhora, diante de um planejamento, possa estar autorizando todos os pedidos dos médicos. E segundo, mais uma vez eu repito, o doutor William fazia pedidos, segundo informações que eu recebi, e que não era para fazer os pedidos, porque os pedidos de determinados exames se tornavam caros para a prefeitura. Senhor presidente, muito obrigado a todos, desculpe me alongar, estou aqui representando a população, e mais uma vez, diretora, eu não me senti representado porque a senhora não respondeu determinadas perguntas. Boa noite para a senhora e sucesso lá no trabalho da senhora. Senhor presidente, nós vamos falar. Posso fazer a pergunta ao Zé Renato? Pode sim. Deixa eu explicar assim, pessoal, então. Quero agradecer, às vezes quando eu vou lá, às vezes não encontro a senhora, mas toda vez que eu volto atrás, às vezes eu sou muito bem atendido, entendeu? Quando eu vou, eu encontro a senhora, e quando eu volto, sou muito bem atendido lá. Quero agradecer de coração. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite, diretora Ana. Sobre o requerimento, as perguntas já foram respondidas, e algumas outras também, que o pedido do senhor também respondeu e esclareceu algumas dúvidas minhas. Eu tenho duas dúvidas, você poderia responder por aí? Sim, se for no meu alcance. Na educação, o município é obrigado a aplicar 25%, no mínimo, né? Essa na saúde, 15%. E o INDEB avalia o desenvolvimento da educação. Na saúde, no estado ou regional, tem alguma avaliação? Como é essa avaliação? Como destaca a cônjuge? O que eu respondo para a vereadora Ná, tá? É a saúde de aplicada até esse determinado período, né? Que é o nosso percentual mínimo obrigatório na saúde. Ele é 15%, certo? É dado 15%. Nós estamos muito além de tudo isso daí. Nós estamos 25,18%. O 15 é o mínimo. O 15 é o mínimo. Assim como a educação, 25% é o mínimo. Isso. Nós temos a receita de imposto, que é de 31.935. O mínimo é de 15 e 4,79 o mínimo. Toda a avaliação, o estado faz uma avaliação, a regional faz. Tudo é voltado para a DRS de São João da Boa Vista. Essa planilha aqui, se tu quiser passar lá no centro de saúde, eu te dou. Porque, na verdade, nós realizamos reuniões semanais ou quinzenais na Câmara Técnica da DRS de São João da Boa Vista, fórum de gestores, e nós sempre estamos acompanhando todos esses dados com
aspectos, de várias doenças, de várias prevenções. Na parte bucal, eu trabalhei na prefeitura com o ex-prefeito Fordinho e existia visita do dentista nas escolas. Inclusive, a Walter Gomes tem uma sala de atendimento ali dos dentistas. Só poderia explicar como está sendo esse, não sei o nome, se é projeto, se é meta? Programa. O que coordena a saúde bucal é o DEPAL. Um dia antes do administrador, o diretor da saúde da educação sair, nós fomos e fizemos uma reunião com ele. Porque o nosso objetivo veio agora, eu deveria ter comentado antes, né, que veio 4 cadeiras novas para o centro odontológico. Foi comprado e nós colocamos 4 cadeiras novas no centro odontológico. Dessas cadeiras novas que foram colocadas dentro do centro odontológico, nós íamos pegar 2 e colocar nas escolinhas. Porque a gente sabe que está tendo uma diminuição dos pais levar, trazer os filhos até o centro odontológico. Então, nós fomos até com o coordenador da educação, mas no outro dia ele tinha sido se retirado. E nós temos projetos, sim, porque nós se preocupamos muito com a higiene bucal, porque tudo começa pela boca, certo? E a gente está tentando adotar esse sistema para ver como funcionaria tudo isso. Levar as crianças lá no centro odontológico ou lá no centro, nas escolinhas, receber esse atendimento. Só que isso daí a gente tem que ver como funciona realmente, porque a gente precisa esterilizar material. A professora que respondeu para a gente, ela respondeu que quando a gente montasse aquele centro odontológico dentro das escolas, iria fazer barulho, porque tem um gerador. E a sala é bem próxima da salinha onde nós íamos montar, e essa ideia morreu proveniente disso. Mas a gente tem projetos, sim. Tanto que aqui no Cristo Redentor, na UBS, ela colocou alguma coisa, a enfermeira, voltada para a higiene bucal. Certo. Mencionei para a senhora que na época, o período que eu já trabalhei na prefeitura, eu lembro que a invasão nas escolas era muito pequena. Porque quando faz uma locomoção, como só citou o professor, tem professores que não deixam o aluno sair. E se deixar fora do horário da escola escolar, os pais hoje trabalham, a mãe trabalha, o pai trabalha, não tem quem levar. Então eu acredito que esse seja o método mais eficiente, é o tratamento na própria escola. Se o cômodo às vezes não é adequado, veio com engenharia, são duas pode ser escolas, coisa, né? são 2 escolas que foi indicado. Uma escola e a outra aqui no centro, que são as escolas mais carentes. Aí nós conversamos com o coordenador da educação e, infelizmente, agora vai ter outra coordenadora.